Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, o seu jornal com as principais notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos. Vamos ver os destaques da edição de hoje? Projeto aprovado. Programa Vaga Verde prevê o plantio de árvores em espaços de estacionamentos. Prefeitura apresenta balanço de ações de combate à dengue no primeiro semestre de 2025. Câmara dos Deputados aprova projeto que aumenta a pena de maus tratos contra idosos e PCDs. Balanço do primeiro semestre. Mais de 5.000 indicações foram apreciadas durante as sessões ordinárias. O Semana Legislativa está no ar. Começamos esta edição com os detalhes de um projeto de lei aprovado pela Câmara e que deve contribuir para que a cidade fique mais arborizada. A matéria cria o programa Vaga Verde, que prevê o plantio de árvores em espaços de estacionamentos. No meio da rotina agitada, o verde faz falta. Uma cidade arborizada é sinal de desenvolvimento sustentável, e um projeto aprovado na Câmara Municipal defende essa ideia. A matéria, de autoria do vereador Carlos Abranches, cria em São José o programa Vaga Verde. A ideia é ampliar a arborização do município, permitindo o plantio de árvores em áreas destinadas para o estacionamento de veículos nas ruas e avenidas. Nós temos que incluir a árvore e tudo que vem com ela nas nossas conversas na varanda de casa, na hora do cafezinho. Nós temos que trazer de volta esse tipo de assunto. A nossa convivência com o meio ambiente precisa ser mais coloquial, mais agradável. Quando a gente tem uma cobertura arbórea, a cidade se preserva mais. O objetivo de se pensar um projeto como esse, que foi aprovado por unanimidade, foi exatamente esse, da gente poder fazer com que São José dos Campos mande um recado para o Brasil. É a hora de pensar no meio ambiente, é a hora de pensar na qualidade do ar que nós respiramos, a importância da temperatura mais amena. A implementação da Vaga Verde vai respeitar algumas regras. O plantio de árvores só será permitido quando houver espaço e condições técnicas suficientes para não atrapalhar o trânsito, a calçada e a fiação. Outra meta é não comprometer a quantidade de vagas de estacionamento disponíveis na cidade. É muito mais fácil para a prefeitura, que agora tem a autonomia para poder fazer isso, encontrar novas vagas, do que a gente arrancar uma árvore e a cidade ficar carente dessa cobertura. Então, as árvores vão vir para ampliar essa proteção natural e não a perda das vagas. Para este ambientalista, o projeto é uma importante ferramenta de arborização e pode ser uma alternativa para melhorar a qualidade do ar e os impactos das altas temperaturas. Essa iniciativa da Câmara Municipal, ela vem corroborar com uma questão que é muito fácil de perceber, a questão de geração. A minha geração, a geração X, nós vivenciávamos com 4 estações do ano, temperatura, aquelas coisas todas. Hoje, passados uma geração, 25, 30 anos, nós já percebemos que tem algo diferente, que chamamos de extremos climáticos, mudanças climáticas. E o que está sendo feito agora é visando o futuro. Então, daqui a 20, 30 anos, nós teremos uma melhor arborização. O ambientalista destaca ainda que, para que a iniciativa funcione, é preciso cuidado. Escolher as espécies certas, respeitar a infraestrutura urbana e planejar a longo prazo são etapas fundamentais para a eficiência do projeto. Hoje, a prefeitura que faz o plantio. Então, se você está na calçada que tem um poste com a fiação, aí já é um arbusto, não é uma árvore de grande porte. Do outro lado, pode ser uma árvore de porte maior, que se adeque à característica de cada via. Isso é importantíssimo para nós termos uma gestão aprimorada no município. Um futuro melhor exige planejamento. Cada árvore plantada hoje é um compromisso com o amanhã. Como conta o vereador Carlos Abranches, a expectativa é que o projeto contribua para uma cidade mais fresca e saudável para as próximas gerações. Não é preciso plantar hoje para esperar 30 anos, 40 anos. As crianças que estão nascendo hoje na cidade têm um conforto maior, um cuidado com a temperatura. É a árvore que faz a temperatura ficar mais estável. E a gente fica menos vulnerável a essas oscilações de temperatura, que um dia está 2 graus, outro dia está 40, e fica difícil para a saúde das pessoas. E um outro projeto aprovado pelos vereadores faz uma homenagem a um dos esportistas mais importantes da cidade. Agora, a Semana Municipal de Basquete recebe o nome de Alberto Marçom,
O ex-atleta conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres em 1948, a primeira medalha olímpica por equipe na história do Brasil. O começo da história do basquete em São José dos Campos está diretamente ligado a um nome, Alberto Marçom. Um dos pioneiros do esporte no país, ele chegou à cidade em 1950 para trabalhar como professor de educação física em escolas. 2 anos após conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres em 1948. Aqui em São José, ele também atuou como um atleta do tênis clube, onde pouco tempo depois ainda foi técnico, dando início ao projeto que, anos mais tarde, resultou no time que conquistou o Campeonato Paulista e Brasileiro no início dos anos 1980. Ele já veio com uma carga de campeão, medalhista de bronze olímpico, né? Então já começou a mudar um pouco, que já existia aqui o basquete, né? Ele não foi fundador de nada, né? Talvez com esse título ele tenha dado uma impulsão no basquete, né? Ajudou a impulsionar. Devido à sua importância na história do esporte em São José e no Brasil, foi aprovado na Câmara um projeto de lei que dá o nome de Alberto Marçom à Semana Municipal de Basquete. A proposta é de autoria do vereador Renato Santiago. A Semana Municipal de Basquete é realizada anualmente, sempre começando no dia 24 de fevereiro, dia de nascimento de Alberto Marçom. Neste ano, o evento chegou à sua 5ª edição e agora carrega o nome de quem sempre prezou pela descoberta de novos talentos do esporte. O legado dele foi nos colégios, propriamente, né? Ele trabalhou no Instituto Coronel João Cursino e no Olavo Bilac, formando atletas de basquetebol exclusivamente, inclusive conseguindo revelar alunos e jogadores a nível do estado, de seleções estaduais, né, de paulistas, e a nível federal também. Para o presidente do tênis clube, a agremiação na qual Marçom fez história, a homenagem é merecida e pode incentivar que cada vez mais jovens participem e se interessem pelo basquete. Uma coisa bacana que a gente mantém, e é talvez o principal legado dele, é que mesmo sem estrutura nenhuma, imagina, há quantos anos atrás, consegui montar um time, preparar um time, sem nenhum tipo de apoio e chegar onde a gente conseguiu chegar. A inspiração que ele dava para todos os jogadores, a forma de lidar, de passar a responsabilidade do que você estava fazendo ali dentro em quadro, é o que eu gosto de trazer para os dias de hoje. E quem sabe a Semana Municipal de Basquete Alberto Marçom não seja a oportunidade que muitos garotos e garotas esperam para aprender, mostrar o seu talento, para um dia chegar a um clube ou até mesmo a seleção brasileira. O esporte te ensina, né? Te ensina muito para a vida, né? Te ensina a ganhar e te ensina a perder. E nada vem por acaso, né? Depende de um esforço imenso dos professores, dos próprios praticantes, né? Para poder vencer na vida também, né? Então isso é bastante produtivo. Ainda sobre o assunto do Legislativo, nesta semana aconteceu a 2ª reunião da Frente Parlamentar da Habitação. O encontro reuniu moradores dos bairros das regiões Norte e Leste da cidade. Na pauta, os vereadores trataram sobre o processo de regularização desses locais. A 2ª reunião da Frente Parlamentar da Habitação e Regularização Fundiária contou com a presença dos vereadores Amélia Naomi, Juliana Fraga, Lino Bispo, Zé Luiz, além de representantes e moradores de bairros das regiões Norte e Leste da cidade. O encontro debateu a situação de uma família no bairro Águas de Canindu, que recebeu uma ordem de demolição da casa. A preocupação dos moradores é que outras casas também possam sofrer com o mesmo problema. Nossa intenção é evitar essa demolição, porque a juíza deu prazo de 60 dias, então nós convocamos, apesar do recesso, vamos ver se a Secretaria de Regularização
enviando o documento para a Justiça para ver se a gente consiga suspender. Esse foi o foco principal, mas claro, vieram moradores de outros locais, de outros bairros irregulares, cada um com a sua demanda, com a sua preocupação, cobrando com razão. Hoje nós temos uma Secretaria de Regularização Fundiária, então a Frente Parlamentar está aqui para cobrar também da Secretaria o que está sendo feito, quais são os próximos passos, o que precisa, porque muito morador questionando que eles pedem um documento, daqui a pouco eles entregam um documento, tem que refazer esse documento. Então, a gente quer que tenha transparência e diálogo com os moradores, né? Outros temas destacados foram alguns problemas enfrentados por quem mora em bairros ainda não regularizados, como a falta de um CEP e de serviços básicos. Os vereadores ouviram demandas da população e irão encaminhar ofícios para a prefeitura, cobrando informações sobre esses núcleos irregulares. Uma pauta, que é a pauta do dia a dia, que foi apresentada pelo Gilson, que é do Fórum, que é a iluminação, poda de árvore e tudo mais, isso nós vamos encaminhar pelos vereadores, fazer esses ofícios, e o restante nós vamos retomar agora com a comissão organizando esses passos todos. Tem morador que está há 30, 35 anos no mesmo bairro, que anseia pela regularização, anseia por construir melhor, arrumar sua casa e não pode, anseia pela água, pelo transporte, pela iluminação. Então a gente dá voz a esses moradores e quer que a prefeitura, sim, tenha esse amparo de fazer andar a secretaria de fato, fazer andar a regularização na cidade. Para as vereadoras Amélia Naomi e Juliana Fraga, a Frente Parlamentar é fundamental para conhecer os desafios e cobranças dos moradores de bairros não regularizados. Segundo elas, a regularização fundiária é fundamental para assegurar dignidade e qualidade de vida, e os parlamentares irão cobrar a garantia do direito à moradia na cidade. É a luta pela moradia digna, né? Então você não pode estar toda hora pensando que a sua casa pode ser demolida, tal, se você pode regularizar a região, né? Eu acho que tem uma lei do Minha Casa Minha Vida que facilita as regularizações, e é isso que nós queremos. A gente quer, sim, não forçar a prefeitura, mas abrir esse diálogo e o que a gente pode auxiliar nesse processo. Ainda sobre o que acontece na Câmara, durante o evento realizado em plenário, a pastora Nayane Câmara recebeu o título de cidadã joseense. A homenagem realizada pelo vereador Cláudio Apolinário também concedeu à Igreja Assembleia de Deus a medalha Mérito Legislativo. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi concedido o título de cidadão joseense à pastora Nayane Câmara. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas na cidade, mas desempenham um papel de destaque em São José. Além da pastora, a Igreja Assembleia de Deus Missão, da qual ela lidera ao lado do seu marido André Câmara, também foi agraciada e recebeu da casa a medalha do Mérito Legislativo. As homenagens foram iniciativa do vereador Cláudio Apolinário, que destacou o trabalho e a trajetória de Nayane Câmara e da instituição na cidade. Certamente a Assembleia de Deus é uma igreja histórica, uma igreja centenária. A Assembleia de Deus Missão hoje sendo homenageada aqui com o mérito legislativo e a pastora Nayane Câmara sendo hoje reconhecida como cidadã joseense. Então é um dia muito importante, não apenas para essa comunidade, mas também para toda a cidade de São José dos Campos. Hoje temos aí o plenário cheio, casa cheia, pessoas que vieram para celebrar este momento e eu creio que a própria igreja, os membros estarem na Casa Legislativa, isso aproxima, né? Aproxima a sociedade do Poder Legislativo, uma vez que o Poder Legislativo tem um papel de representatividade da população, inclusive da igreja. Outro parlamentar que esteve presente na solenidade foi Rogério da Acazem, que destacou o trabalho feito pela pastora e de seu marido, à frente da igreja em São José dos Campos. A gente está falando de 84 anos, né, da Assembleia de Deus, Ministério Missão em São José dos Campos. É uma igreja que tem uma história muito linda, uma igreja que cuida da parte espiritual, mas que também tem um trabalho muito forte na parte social. Que as pessoas pensam que a igreja é só o espírito, não. A igreja também é corpo. Ela tem a parte social dela e que muitas vezes alcança lugares, locais e pessoas que o poder público não consegue. Já o prefeito Anderson Farias ressaltou a importância do trabalho das instituições religiosas e de suas lideranças, também na função social, de ressocialização de pessoas e do bem-estar comunitário.
Cuidar, acolher, né, tratar da questão espiritual das pessoas, né, uma palavra, um abraço. Isso daí faz uma grande diferença. Quando a gente fala social, muitas vezes a gente se associa a uma cesta básica, né? Não é só isso. Não é só a questão da alimentação, de você poder ajudar, devolver a dignidade para aquela família, do emprego, para que ele possa realmente sustentar a sua família, né? Mas é mais do que isso, é realmente ele ter ali aquele momento espiritual. E a igreja tem esse papel. Nascida em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Nayane Câmara é casada com também pastor André Câmara. Eles são pais de 4 filhos. Juntos, chegaram a São José dos Campos há 6 anos, ainda em 2019. Depois do marido receber o título de cidadão joseense em 2023, agora foi a vez de Nayane ser agraciada com o prêmio. Emocionada e ao lado do esposo, ela agradeceu a honraria e destacou seu trabalho junto da comunidade da cidade. Hoje é uma comemoração dupla. Nós estamos fazendo uma solenidade em nome de 84 anos da Assembleia de Deus, que a igreja na Bíblia a gente chama de noiva. Então a gente está hoje comemorando a noiva de Cristo, mas eu também estou comemorando a minha noiva, que não tem 84 anos, é bem mais nova que isso, mas são pessoas que Deus usa para também fazer a igreja avançar aqui na Terra. Então nós estamos muito felizes em saber que Deus nos escolhe e nos ajuda. Estou muito feliz, uma honra estar aqui, como o pastor falou, celebrando os 84 anos da nossa igreja e hoje também recebendo esse título tão importante. Há 5 anos atrás nos mudamos para essa cidade que nos receberam com tanto amor, com tanto carinho, local onde nós amamos viver, criar os nossos filhos. Então, para mim é uma alegria muito grande receber esse título e estar aqui com todos os irmãos hoje que nós amamos, que nós honramos e que nós respeitamos. Vamos para a nossa primeira pausa e no próximo bloco vamos falar sobre saúde. Os casos de síndrome respiratória aumentaram em São José. Volto já. Estamos de volta. Vamos começar esse bloco falando sobre dengue. Durante o evento realizado no Paço Municipal, a Prefeitura apresentou um balanço do trabalho de combate à proliferação do mosquito transmissor. Este ano, São José já registrou 3 mortes pela doença. E a Câmara acompanha de perto as medidas adotadas pelo poder público para evitar novos casos. População e autoridades reunidas para falar sobre dengue. Dessa vez por um motivo positivo. Este ano, São José teve uma redução de quase 95% nos casos da doença no comparativo com o primeiro semestre de 2024. Isso a gente deve comemorar, mas a gente não pode de forma alguma achar que já está tudo resolvido ou relaxar. Isso não é verdade. Nós vamos agora entrar num período onde, na verdade, a incubação agora fica o próprio tempo, né, o próprio período que nós vamos entrar agora, já elimina, mas daqui a pouco, daqui a alguns meses, 5 meses, volta o verão. O evento foi realizado no CEF e teve a participação do prefeito Anderson Farias e do secretário de Saúde, George Zenha. Os vereadores Cláudio Apolinário e Sidney Campos também estiveram presentes. No balanço apresentado, a diferença no número de casos e mortes entre o primeiro semestre de 2025 e 2024 chama a atenção. Nos primeiros 6 meses de 2024, foram 80.176 casos de dengue confirmados e 95 mortes. No mesmo período de 2025, foram 4.615 casos da doença e 3 óbitos. O encontro também homenageou as equipes responsáveis pelas ações preventivas de combate à dengue na cidade. Cerca de 600 agentes de controle de endemias receberam um certificado pelo apoio no trabalho de redução nos números da doença. Os agentes foram todos a campo e varreram cada centímetro do município e eu tenho certeza que muito desse bom resultado foi esse bom trabalho que foi executado. Foram mais de 553 mil visitas, 341 mil imóveis com controle de criadouros e 29 toneladas de material recolhido. Números que podem ficar ainda maiores nos próximos anos se mais moradores aceitarem as visitas dos agentes.
O nosso trabalho ele só é efetivo quando a gente consegue entrar na casa da pessoa para que ela nos acompanhe e a gente mostre os locais de risco da casa dela. Lembrando que nós não atuamos de maneira punitiva, a gente trabalha de maneira educativa e informativa. E como destacou o prefeito Anderson Farias, o trabalho precisa continuar. Para o próximo ano, o objetivo é diminuir ainda mais os casos e zerar as mortes. Por isso, as ações preventivas serão intensificadas com o uso de tecnologia, a exemplo desses tablets que os agentes utilizam. Você imagina hoje um agente está na rua de manhã, vê algo, mas ele só vai nos dar esse retorno no final do dia, quando ele retorna para sua base. Hoje não mais. Já avistou, colocou no tablet, já encaminhou a informação por rede de dados, a gente já tem qualquer tipo de informação naquele momento, né? A vacinação, disponível para adolescentes de 10 a 14 anos, é outra medida importante, mas a adesão está abaixo do esperado. Apenas 29% do público-alvo se vacinou com a primeira dose. Já para a segunda dose, o índice não passou de 12%. Ainda não há um grande impacto nesse sentido. O que a gente espera é que no ano que vem, adentrando ao calendário vacinal, essa vacina do Butantan, do governo do estado de São Paulo, que inclusive aumenta as faixas etárias, a gente consiga aumentar essa imunização. E a situação da dengue na cidade também é acompanhada de perto pela Câmara Municipal. O vereador Sidney Campos destacou a importância da união de esforços para a diminuição de casos e mortes nesses primeiros 6 meses do ano. A população pode ajudar sim, verificando a sua calha, verificando o seu quintal, ver se não tem nenhum vasilhame aí com água parada, para que o mosquitinho não coloque larva lá. Para o vereador, o Legislativo deve seguir no trabalho de apoio, fiscalização e incentivo a práticas de combate. A Câmara Municipal está atenta, está fiscalizando a Secretaria de Saúde, está fiscalizando todas as equipes que estão em todo o município aqui, com projetos de lei, com indicações, com requerimentos, até solicitando mais equipes em determinados locais aqui na nossa cidade para que a gente possa conter a proliferação aí do mosquito. Vamos continuar falando sobre saúde? E nosso assunto agora é a síndrome respiratória. A procura por atendimento nas unidades de saúde de São José aumentou e a cidade intensificou o trabalho. Somente no primeiro semestre deste ano foram mais de 80 mil casos registrados da doença. A Sirlene viveu um verdadeiro filme de terror com a sua filha Maitê durante uma crise de bronquiolite. Foram dias tensos enquanto a Maitê estava internada no hospital municipal. Apesar do susto, a recuperação correu bem. Foi uma recuperação bem demoradinha, né? Ficou 7 dias internada, antibiótico, oxigênio. Mas graças a Deus ela teve alta e continuou o tratamento em casa, né? Com medicações. E até hoje ela faz acompanhamento, né? Com pneumo, com alergologista. A bronquiolite é um tipo de síndrome respiratória aguda, uma inflamação nas vias aéreas do pulmão, com sintomas como chiado no peito, tosse e dificuldade para respirar. As síndromes respiratórias agudas não são uma doença específica, mas sim um termo utilizado para descrever quadros de infecção respiratória, provocada por diversos vírus, incluindo a influenza e o coronavírus, causador da Covid-19. Esse pneumologista alerta que as síndromes respiratórias agudas devem ser tratadas com urgência, já que podem ocasionar complicações, colocando a vida do paciente em risco. As preocupações com quando tem sinais de alarme, né? Quais são esses sinais de alarme? Então, desconforto respiratório, uma febre alta persistente, alteração na saturação, então oxigenação mais baixa. Tudo isso pode ser indicativo de que essa simples gripe ou síndrome gripal possa estar evoluindo para um desconforto respiratório mais grave que necessita de uma avaliação mais cuidadosa. Um fator que contribui para o aumento dos casos é a queda de temperatura. De acordo com o especialista, no inverno, é normal as pessoas ficarem em ambientes fechados, sem circulação do ar. Mas locais assim são um prato cheio para a proliferação dos vírus que podem ocasionar essas síndromes. Baixas temperaturas fazem que o vírus ele fique mais tempo viável no ambiente, então ficando mais tempo ali com capacidade de contaminar as pessoas. Você pode ter alterações no sistema respiratório, então uma contração das vias aéreas que dificulta a respiração e o nosso próprio comportamento como sociedade, né? Quando a gente está no inverno, a gente tende muito a andar em ambientes mais fechados, a gente não quer abrir as janelas para se proteger do frio e com isso dificulta a circulação de ar, né? E os casos de síndromes respiratórias
tem motivado atendimentos na rede pública de saúde em São José dos Campos. Durante os 6 primeiros meses de 2025, o município registrou mais de 80 mil atendimentos por síndrome respiratória geral. Somente no mês de maio, o número foi superior a 27 mil. A Secretaria de Saúde anunciou que o trabalho das UBSs foi intensificado e que o foco principal é a prevenção. O que a gente fez para tentar interromper a transmissão do vírus foi a descentralização do atendimento dos casos de síndrome gripal leve, né? São aquelas que as pessoas não têm falta de ar. Então, quando a pessoa sentir falta de ar, ela vai para a UPA ou vai para os hospitais. As pessoas que não sentem esse sintoma, elas sentem uma tosse, o nariz correndo, uma febre, uma dor de garganta, elas podem ir até a unidade básica de saúde e lá elas vão ser atendidas. Aí vai ser diferenciado, é um resfriado ou uma gripe. E um dos meios mais eficazes para preparar o sistema imunológico e evitar as síndromes respiratórias graves é a vacinação. Porém, em São José dos Campos, os índices estão bem abaixo da meta estabelecida. Segundo a chefe da Vigilância Epidemiológica, a adesão da população é imprescindível. Então, os idosos, por exemplo, a cobertura está em 56%, das gestantes também está em 40%, das crianças está em 29%. E o que a gente precisa? A gente precisa atingir 95% de cobertura. Então, está muito baixa. E a vacina ela vai proteger contra a gripe? Não. Ela vai proteger contra casos graves e óbitos por gripe. Então, ela é de total benefício para essas pessoas. Então, essas pessoas que não se vacinaram ainda, elas têm que procurar a unidade básica de saúde, que a vacinação está disponível, e se vacinar. E durante este mês, a campanha Julho Amarelo alerta a população sobre os cuidados com as hepatites virais, doenças que podem causar danos graves ao fígado. O objetivo é divulgar informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento. Aos 58 anos, Rui carrega uma história de superação. Ainda criança, com 8 anos, ele foi diagnosticado com hepatite C, uma das formas mais perigosas da doença na época. O tratamento era limitado. Hoje, ele é um exemplo de como o cuidado com a saúde pode salvar vidas. Minha mãe descobriu isso aí através de sintomas que eu estava sentindo, né? Fraqueza, amarelão, né? Ela estava sentindo que eu estava ficando amarelo e perdendo peso. Onde que a gente foi para o médico e ali foi diagnosticado a hepatite C. E de lá para cá foi assim um tratamento intensivo. Eu me lembro que não poderia estar descendo da cama, esse negócio todo, né? Muita precaução. E eu ficava sob vigília, tanto do pai, da mãe, da avó e dos irmãos, né? Que me dedurava para a mãe. Quando eu queria descer, mãe, tá lá. Então, assim, graças a Deus passou essa fase. Eu fui curado, né? E de lá para cá não senti mais nada relacionado à hepatite C. O relato do Rui ganha força neste mês, marcado pela campanha Julho Amarelo. A iniciativa chama atenção para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais. A campanha Julho Amarelo tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a transmissão das hepatites virais, que muitas vezes são silenciosas e viram doenças graves. A hepatite A, ela se transmite por via oral e fecal, ela é mais comum na infância e na idade adulta jovem, né? A hepatite B, o predomínio da transmissão é por via sexual, mas ela pode ser transmitida por transfusão, pode ser transmitida da mãe para a criança. E a hepatite C, ela tem um predomínio de transmissão por via sanguínea, seja por uso de droga injetável, compartilhada, ou transfusão com sangue contaminado. Dados do Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais mostram que entre 2020 e 2023 foram notificados mais de 780 mil casos confirmados da doença no Brasil. As formas mais comuns da doença são causadas pelos vírus A, B e C. Muitas vezes, essas infecções são assintomáticas, mas quando os sintomas aparecem, podem incluir cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoos e vômitos. Em São José dos Campos, o coordenador do Programa Municipal de STs, Hepatites e HIV alerta: muita gente nem imagina que tem a doença. Segundo ele, muitos casos só são descobertos com os testes rápidos.
A testagem está disponível em qualquer UBS da cidade. Se você nunca fez um teste, vá fazer, tá? Então, é por isso que a gente incentiva que todas as unidades promovam uma intensificação das testagens. Na unidade de especialidades ali, a UES, a gente faz sempre uma semana de testagem das pessoas que por ali transitam, né? E por outros meios que possa chegar para a população. Na Câmara Municipal, o tema também é discutido. O vereador Sidney Campos destaca a importância de fortalecer a atenção básica de saúde e exercer políticas públicas que estimulem o diagnóstico precoce à população. A Câmara tem um trabalho fundamental de divulgação das campanhas para que a população faça os exames, é importante. Nós temos 45 UBSs aqui em São José dos Campos. Os exames são disponíveis a toda a população, só chegar na unidade e realizar o exame. É muito importante. Já a vereadora Juliana Fraga defende que a melhor arma contra as hepatites é a informação. Ela destaca a importância de campanhas educativas para reforçar os cuidados básicos com higiene, prevenção e acesso à testagem. A ideia é você realmente divulgar, mostrar a importância de fazer um exame, a importância de fazer uma prevenção. E o Julho Amarelo, que se trata de hepatite, muita gente não sabe nem o que é, como pega, como cura, como faz um tratamento. Então é preciso fazer essa ampla divulgação. E um documento importante usado pelos vereadores é a indicação. A partir dela, os parlamentares podem solicitar que a prefeitura realize intervenções na cidade para atender às necessidades da população. E somente no primeiro semestre deste ano, foram mais de 5.000 indicações apreciadas durante as sessões ordinárias. O primeiro semestre de 2025 na Câmara Municipal terminou com mais de 5.000 indicações apresentadas pelos vereadores durante as 36 primeiras sessões ordinárias do ano. Além disso, mais de 1.800 requerimentos também foram apreciados. Mas você sabe a diferença desses dois documentos legislativos? Os dois são manifestações do vereador. A grande diferença é que a indicação ela está em natureza de sugestão. Então, o vereador verificando alguma situação que ele quer indicar que o executivo realize um olhar mais apurado, por exemplo, ou que ele faça algo em específico, ele sugestiona através da indicação, diferentemente do requerimento. O requerimento tem natureza formal e por ser natureza formal, ou seja, o vereador ele vai apresentar para a mesa da Câmara, a mesa vai levar a votação e por maioria simples aquele requerimento que foi realizado, ele vai ser direcionado, seja para uma secretaria, seja para o prefeito, para o local onde o município, né, precisa ser fiscalizado, precisa ter uma atenção e precisa ter uma resposta à Câmara. As indicações, na maioria das vezes, têm foco na realização de tarefas dos setores da administração municipal, como obras e urbanismo, meio ambiente, saúde, educação, entre outros. O vereador Gilson Campos apresentou algumas propostas. A exemplo desta indicação, que pedia a instalação de lâmpadas de LED na Praça Oswaldo Martins Toledo, no bairro Jardim del Rei. Já para a Praça Aloísio Petit, no Bosque dos Eucaliptos, o vereador solicitou controle de formigueiros. Alguns moradores me procuraram dizendo que a praça estava totalmente apagada e no dia 13 de fevereiro eu encaminhei a solicitação ao secretário Bruno da manutenção da cidade para que pudesse encaminhar esse pedido e resolver o problema da população. Então, eu gostaria de agradecer ao secretário Bruno, ao prefeito Anderson, por atender essa demanda da comunidade, pois hoje a praça se encontra iluminada. Quem frequenta esses espaços afirma que o trabalho de fiscalização dos vereadores é fundamental para garantir o cuidado das áreas públicas e cobrar melhorias para a cidade. Traz muito benefício, porque de longe você já enxerga o perigo, é bem por aí, né? Então a gente vem prestando atenção, olhando para um lado, para o outro, você já vê os movimentos. Estando junto com o povo, fica mais o povo junto com o vereador junto com o povo, aí dá mais união e fica mais top, fica mais legal. O vereador Milton Vieira Filho também apresentou diversas indicações. Em uma delas, cobrou um estudo voltado para a reforma e ampliação da UBS do bairro Galo Branco. Para o parlamentar,
O uso de ferramentas como requerimentos e indicações garante que o legislativo possa lutar pelos interesses da população. Trabalhamos para isso, trabalhamos para a cidade, para a população, para que chegue melhorias nos bairros. Então nós temos ali pedidos de melhorias nas unidades básicas de saúde, na UPA, nos centros comunitários, nos poliesportivos, quadras que estão espalhadas pela cidade. São sempre indicações para que aconteça uma melhoria nos locais. Requerimentos e indicações são ferramentas de fiscalização muito importantes para o funcionamento da cidade, e os parlamentares são porta-vozes da população nesse processo. Muitas vezes, esses pedidos surgem do trabalho de fiscalização ou da cobrança da própria população que aciona os vereadores. E a Câmara está sempre aberta para receber demandas da comunidade. Basta entrar em contato com os parlamentares pessoalmente nos gabinetes ou nos canais de informação do Legislativo. Participar da gestão da cidade é um ato de cidadania. Essa conexão com o eleitor que chega ao nosso gabinete através da rede social, através do WhatsApp ou até mesmo vindo participar na Câmara é muito importante, porque eles trazem para a gente as demandas dos bairros, né? E aí nós, através da indicação, sugerimos a ampliação, a construção de uma creche, por exemplo, de um poliesportivo naquela região, de uma unidade básica de saúde. Você anda apertado com as contas? Na volta do intervalo, vamos falar sobre o endividamento que atinge boa parte dos brasileiros. A pausa é rápida. Voltamos com Semana Legislativa. Nosso assunto agora é endividamento, situação que traz dor de cabeça para boa parte dos brasileiros. Um indicador da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil aponta que 4 em cada 10 adultos estavam negativados em abril, o que representa 70 milhões de consumidores. Receber o salário, separar o dinheiro e pagar as contas. Esse é o cronograma natural de boa parte das famílias brasileiras no começo de cada mês. No entanto, para alguns, esse planejamento é um desafio. O motivo? Nem sempre o que entra na conta é suficiente para pagar todos os boletos. Vai pagando um pouco aqui, um pouco ali, deve um pouco para cá, um pouco para lá, assim vai. A que pesa para mim é a da energia, que fica cada vez mais cara, né? Para Gilmar, aposentado, a questão é ainda mais complicada. Ele depende de medicamentos de alto custo e boa parte do salário é gasto na compra dos remédios. E isso sem contar o empréstimo feito para quitar a casa onde mora. A situação fez com que ele ficasse inadimplente. Hoje, conta com a ajuda da família para fechar o mês no azul. Na minha casa, eu tenho minha esposa que me ajuda. Tem um outro menino meu também que trabalha. Então, quer dizer, às vezes, quando a gente tem que fazer um mutirão para conseguir suprir o gasto do mês. Mas tem muita coisa que você não consegue pagar. Eu, no caso, eu estava com dificuldade de pagar a conta de água e de luz, por exemplo. Eu esperava dar uns 3 meses para eu pagar. Uma pesquisa recente apontou que 1 em cada 4 brasileiros terminou o último mês de abril negativado. O número corresponde a quase 70 milhões de consumidores em todo o país. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em um estudo conjunto com o SPC. No comparativo com o mesmo período do ano passado, o número de inadimplentes no Brasil cresceu 4%. Já no recorte por gênero, o índice é equilibrado. 51% dos devedores brasileiros são mulheres, enquanto 48% são homens. Mesmo com índices positivos no aumento de renda da população brasileira e a redução do desemprego, os inadimplentes crescem no país. E são muitos os fatores que podem explicar essa realidade. A gente tem uma perda do poder de compra, então as pessoas, apesar de estarem ganhando ali uma quantidade de dinheiro relativa, né, elas estão perdendo poder de compra porque os preços estão ficando mais caros, elas não estão conseguindo ganhar mais. Então, naturalmente, a gente tem uma perda no orçamento por conta disso, né? E segundo, é o aumento da taxa de juros. Tá? A taxa de juros é quem? A taxa Selic ali,
é o principal fator disso, porque a taxa básica de juros é o que regula ali a política monetária do Brasil, né? Então, se a Selic está subindo, naturalmente as dívidas vão subir. O economista ainda dá dicas, tanto para quem quer sair da situação de inadimplência, quanto para quem quer evitar entrar no vermelho. O primeiro é a gente fazer o bom e velho orçamento, certo? Então, assim, a gente pegar ali e fazer uma listinha de todos os nossos custos fixos, de toda a nossa receita, ver o que a gente pode ali manter, certo? Manter o que é essencial, e o que não for essencial a gente tentar cortar para sempre tentar sobrar um pouco. A gente sabe que em muitos casos é difícil até sobrar, a maioria das pessoas ali, principalmente com a realidade do Brasil de desigualdade, a gente sabe que acaba fechando no 0 a 0, né? Mas tentar ver o que é essencial e o que não é essencial, certo? O que não foi essencial, cortar, o que foi essencial, manter, tentar sempre viver um padrãozinho de vida um pouquinho abaixo do que pode, né? Assim, sempre para sobrar um pouco, isso é essencial. Para Edinalva Santos, esse cuidado com o dinheiro já faz parte da rotina. Ela aprendeu a organizar as contas para evitar as dívidas. Tenho 2 cartões de crédito. Um é vencimento dia 15 e o outro é dia 24. Então, o que eu faço? Coisas pequenas, valores baixos, eu compro no cartão que é para o dia 15, o vencimento dia 15. Valores altos, aí eu compro para o cartão que é o vencimento dia 24. Aí eu me organizo, eu também não gasto muito, eu gasto dentro do padrão que eu ganho, o que eu ganho por mês. Aí sobra um dinheirinho no final do mês. Para a Câmara de São José dos Campos, campanhas de conscientização podem ajudar a diminuir a inadimplência do país. Um trabalho de educação financeira que, segundo o vereador Milton Vieira Filho, deve começar desde cedo, ainda com crianças e jovens. Esse é o objetivo de uma lei do parlamentar que transforma o tema em uma disciplina curricular das escolas da rede municipal. Tendo em vista que nós já vivemos num país que tem uma alta de juros, uma inadimplência muito grande. Então, esses índices, eles são reais, né? E aí a implantação da educação financeira na rede pública, ela vai trazer para a criança, para o adolescente, o entendimento, né, de como lidar nas questões financeiras, econômicas, dentro de casa, no trabalho, num futuro trabalho, né? Eu acho que vai trazer uma consciência de fato o que é o financeiro, né? Para que ela não venha ter ali o nome sujo no futuro. Eu acho que o conhecimento, você saber lidar com dinheiro, saber lidar com essa questão financeira é importante desde da infância, né? Nós não tivemos isso na escola, a gente aprende as duras, né, caindo, levantando, errando, e quando tem já na educação que dá uma luz, que mostra um caminho, as crianças, os adolescentes tendem a ter mais consciência, serem mais responsáveis nesse sentido. Vamos continuar falando de economia, mas agora a notícia é boa. O número de novos empreendedores cresceu aqui em São José. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, o aumento foi de 20% em relação ao mesmo período de 2024. Empreender está em alta no Brasil. Segundo o Sebrae, somente no primeiro trimestre de 2025, mais de 1.400.000 pequenos negócios foram abertos. Desse total, 78% são microempreendedores individuais. Os números gerais representam um aumento de 35% em relação ao ano de 2024, e o setor de serviços é o destaque, concentrando quase 64% dos novos CNPJs. Para essa especialista em gestão financeira, essa realidade demonstra uma busca por novas fontes de renda no país. Pessoas, elas têm buscado novas fontes de renda, né? Então, complemento de renda ali, até mesmo para quem trabalha CLT, muitas vezes abre ali um CNPJ, começa na informalidade, depois se profissionaliza, né? Nós temos aí as pessoas que não têm nenhuma fonte de renda ou trabalham na informalidade há muito tempo e aí vê a necessidade de conseguir clientes melhores, acesso a crédito para poder crescer, identifica que no empreendedorismo ela pode ganhar mais do que sendo um colaborador de alguma empresa, acesso à previdência privada, previdência pública, então são coisas que o CNPJ dá acesso, né, se profissionalizando ali, então esse também é um ponto, né, e aí o custo de vida que está mais alto, né, as pessoas estão precisando aí empreender, complementar renda, acho que esses aí são os pontos principais mesmo. O Sudeste é o líder do ranking de novas empresas.
O estado de São Paulo puxa a fila com 28,6% do total de novos empreendimentos no país, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. São José dos Campos também tem dados expressivos. Só no primeiro trimestre desse ano, foram registrados 7.085 novos CNPJs, um aumento de cerca de 20% em relação ao mesmo período de 2024. Então facilita bastante o acesso ao empreendedorismo, mobilidade, tecnologia, acesso à informação, educação gratuita ou barata, né? E acho que a localização nossa aqui, muitas indústrias, muitas instituições, isso facilita bastante. E para manter o negócio, é fundamental contar com um apoio especializado. Cerca de 20% das empresas no país fecham as portas ainda no primeiro ano. O Sebrae oferece ajuda para quem deseja se profissionalizar e ter mais segurança para empreender. Então, para os que já se formalizaram, para aqueles que já têm o MEI aberto, nós temos uma trilha que nós chamamos de Simplifique. Então, é um curso de 5 dias que vai dar a base de todos os temas necessários para o empresário. Gestão, finanças, marketing, vendas, inteligência emocional, que é muito importante. A gente sabe que às vezes o empresário começa a desanimar por causa de um mês mais difícil. É importante ele ter a resiliência para conseguir voltar e se animar de novo. Então nós temos essa trilha, ela tem tanto online no site do Sebrae, quanto a pessoa pode procurar o escritório regional, que nós fazemos a presencial de tempos em tempos. Então pode procurar o escritório regional e buscar a informação do próximo curso presencial. Mas o online toda semana essa trilha começa, ou a pessoa pode fazer EAD mesmo. E planejamento é fundamental para quem pensa em empreender. A Maria abriu uma loja de roupas há menos de um mês e conta que não é fácil começar do zero. Eu sempre tive vontade de empreender, mas nunca me tive coragem de ir atrás mesmo, né? E aí, no começo do ano, meu esposo ficou doente, eu me vi numa sinuca, assim, né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu tomei a decisão de abrir a loja mesmo, que eu já lidava bem com essa parte de vestuários, já gostava, já tinha trabalhado com isso. E aí eu resolvi abrir a loja. É difícil, não é fácil, não é barato também, né? A gente acha que é fácil, assim, abrir uma loja, assim, vai ser baratinho, mas não é barato, mas vale a pena. Com tudo funcionando como planejado, o próximo passo é apostar nas redes sociais da loja. Como lembra Maria, quem não se atualiza acaba ficando para trás. Eu espero crescer. Eu espero muito conseguir colocar a tecnologia, porque hoje a tecnologia, né, é que domina. Então eu espero que dê muito certo, espero que eu venda muito, eu espero que eu tenha mais lojas, né, e que deslanche muitos anos afora. Vamos mudar de assunto e falar de uma nova lei aprovada na Câmara dos Deputados que preverá aumentar a pena para quem cometer crimes contra idosos e PCDs. Essa medida traz mais rigor em casos de abandono de incapaz, maus tratos e a exposição a riscos da saúde física e psíquica da vítima. A população idosa cresceu consideravelmente no Brasil. E esse público enfrenta uma série de desafios à medida que a vida passa. Um dos principais problemas são os maus tratos. Muitas vezes esse idoso ele acaba se tornando dependente de cuidados de outras pessoas por questões de saúde, né? Questões assim, realmente de precisar de cuidados diretos. E é uma dificuldade para a família, porque alguém vai precisar, muitas vezes está o tempo todo acompanhando, e isso nem sempre é possível da melhor forma. Então, a gente tem muitas situações em que o idoso acaba sendo, de certa forma, negligenciado. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou cerca de 44.300 denúncias de violações contra pessoas com 60 anos ou mais nos primeiros 3 meses de 2025. No mesmo período de 2024, foram quase 43 mil. E em 2023, cerca de 33.500. Como conta essa advogada especialista em direito da pessoa idosa, os casos mais comuns de maus tratos aos idosos ou a uma pessoa dependente de ajuda, como PCDs, são a negligência e o abandono. A negligência ela é como se fosse um abandono parcial. Então, eu deixo de acolher a pessoa, de dar medicação, de acompanhar. A pessoa, às vezes, não tem mais condição de ficar sozinha, estar sozinha, numa situação de muita vulnerabilidade. Isso é negligência. O abandono é a total falta de cuidado para essa pessoa que depende de outra para sobreviver. A psicóloga explica que essas práticas estão ligadas a questões culturais antigas, mas também a mudanças sociais muito atuais.
Nós não podemos viver numa sociedade em que só aquele que produz é valorizado. A pessoa produz muitos anos de sua vida e quando ela entra na velhice, para muitas famílias, ela passa a ser um peso. Para tentar diminuir casos desse tipo, um projeto de lei que aumenta a pena para crimes de abandono e maus tratos a idosos e pessoas com deficiência foi aprovado na Câmara dos Deputados. A pena geral de reclusão de 6 meses a 3 anos e multa subirá para 2 anos a 5 anos e multa. Se do abandono resultar na morte da pessoa, a pena será de 8 a 14 anos de reclusão. Se resultar em lesão grave, poderá haver reclusão de 3 a 7 anos, ambas com multa. Segundo a especialista, a aprovação da lei é um recado da Justiça sobre esse tipo de crime. Importante que agora a lei ela traz essa mensagem da sociedade e do governo no sentido de que não é mais aceitável esse tipo de conduta contra a pessoa idosa e contra a pessoa com deficiência, que são populações mais vulneráveis, né? A aprovação do projeto foi vista com bons olhos na Câmara Municipal de São José. Para o vereador Zé Luiz, a decisão deve chegar também à legislação local por meio de complementação municipal. Toda vez que você tem uma mudança numa legislação federal, abre espaço para você fazer uma complementação municipal, né, através de legislação. Também você pode aferir essa nova política, esse novo tratado que é feito e trabalhar no próximo orçamento. Para a vereadora Juliana Fraga, o poder público deve se atentar cada dia mais aos direitos e cuidados das pessoas com deficiência e idosos. Precisa, de repente, espaços onde o idoso vai, fica durante o dia e volta para casa, como as creches, mas a creche do idoso. Locais onde os idosos, ampliar locais de permanência. Então, a Câmara pode, sim, trazer o debate e cobrar mais espaços para esses idosos. É papel e dever de todo cidadão denunciar aos órgãos competentes ao suspeitar que um idoso ou PCD passa por uma situação de maltrato. Ele pode procurar os conselhos de direito ou, se for uma situação que está acontecendo naquele momento, uma situação de urgência, de emergência ou de flagrante, ele deve ligar para a polícia através do 190. Agora falamos de um outro assunto muito sensível e que é tema frequente aqui na Câmara Municipal, que é o medo que muitas mulheres sentem durante deslocamento, seja a pé ou no transporte público. Levantamento do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva mostra que 67% das mulheres já sofreram algum tipo de violência durante trajetos e a maior parte teme pela própria integridade. A insegurança faz parte da rotina de muitas mulheres. Situações de medo e de constrangimento surgem nos momentos mais comuns do dia a dia, seja no trajeto para o trabalho, no retorno da escola ou até mesmo dentro de um carro de aplicativo. Quando eu tinha 15 anos, eu passei uma situação constrangedora. Eu estava voltando da escola, era da hora do almoço, ônibus lotado. Um senhor, ele me acuou num canto de dentro do ônibus e começou a se tocar, né? Pela blusa, assim, eu consegui ver, ele colocou no bolso do blusão. E eu não tive muita reação, até por causa da idade. Um simples caminhar pela rua ou até mesmo usar o transporte público ainda é medo de muitas mulheres. É o que mostra um apontamento do estudo do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, que apontou que 97% das mulheres têm medo de se deslocarem pela cidade. O medo é uma sensação que acompanha as mulheres brasileiras, tá? Desde o momento que elas saem de casa, vão para o ponto de ônibus, às vezes está escuro, né? Elas estão sozinhas, elas sentem muito medo de assalto. A pesquisa mostra ainda que 71% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência durante seus deslocamentos. Entre os meios de locomoção com maior incidência, 73% das situações ocorreram a pé e 45% em ônibus. E esse medo tem consequências práticas. Muitas fazem uma rotina cheia de estratégias para evitar o pior. Mas se eu tenho que ir para um lugar à noite, para um lugar diferente, eu procuro ver se eu consigo uma carona do que usar o aplicativo ou até mesmo o ônibus. E dependendo da situação, até às vezes eu prefiro usar o ônibus, que tem mais pessoas, para poder me locomover. Como não tem como evitar essa locomoção, eu procuro
sentar longe, sentar com mulheres. Realizado com 4.000 mulheres em todo o país, o estudo apontou que importunação sexual, assaltos, agressões físicas e até estupros estão entre os principais medos das brasileiras durante os deslocamentos. Em São José dos Campos, uma lei municipal foi criada para coibir o assédio no transporte público, mas ainda há um longo caminho até que as mulheres se sintam realmente seguras. Aqui em São José dos Campos, nós temos uma rede, né, voltada à proteção contra a violência contra as mulheres. Nós temos também delegacia de polícia especializada no atendimento da mulher, que presta um serviço ininterrupto, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, as mulheres, quando se veem numa situação de violência, elas não precisam mais ficar numa unidade policial genérica, comum, aguardando. Elas têm direito e a cidade presta esse serviço especializado de atendimento às mulheres. Segundo Marisa Sanematsu, uma das responsáveis pela pesquisa, fatores como a falta de iluminação adequada e patrulhamento insuficiente contribuem diretamente para a sensação constante de insegurança. A especialista reforça que só com ações eficazes e permanentes será possível mudar essa realidade nas cidades brasileiras. Então, essa sensação de medo tem a ver com falhas no transporte urbano, falhas na iluminação, falhas na gestão dos espaços urbanos, dos parques, terrenos baldios. Para a vice-presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB de São José, o medo que muitas mulheres enfrentam nas ruas está relacionado a diversos fatores sociais e culturais. Ela reforça que o enfrentamento da violência exige um esforço coletivo, com incentivo à denúncia, acolhimento adequado, educação e ações contínuas de conscientização para transformar os espaços públicos em ambientes de respeito e liberdade para todas. A denúncia é importante para todos os eixos, né? Para que a gente leve para as instituições públicas aquela situação, os locais onde estão tendo maior incidência de violência, os horários, o perfil das vítimas e seus agressores. E esse reforço passa também por saber onde buscar ajuda. Em São José, as mulheres contam com atendimento 24 horas na Delegacia da Mulher. Outros meios de proteção são a Guarda Civil Municipal, pelo número 153, ou a Polícia Militar, pelo 190. E o Semana Legislativa fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado todas as notícias do programa de hoje. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Ótimo fim de semana, até próximo sábado!